Sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. A cláusula de reversão na doação, um instrumento de proteção, mas com limitações. No universo do planejamento sucessório, diversas ferramentas são apresentadas às famílias como soluções para a transferência de patrimônio. Uma delas, frequentemente utilizada em contratos de doação de bens, é a cláusula de reversão. Embora seja um mecanismo válido e com uma finalidade protetiva importante, é crucial compreender seu funcionamento, seus limites e por que ela, isoladamente, não constitui um planejamento completo e eficiente. O que é a cláusula de reversão? A cláusula de reversão, prevista no artigo 547 do Código Civil Brasileiro, é uma condição que pode ser inserida em um contrato de doação. Ela estabelece que se o donatário, quem recebe o bem, falecer antes do doador, quem doa o bem, o patrimônio doado retornará automaticamente para o doador, desfazendo-se a doação. Exemplo prático. Imagine que um pai, em vida, doe um apartamento para sua única filha. Ao fazer a escritura de doação, ele insere a cláusula de reversão. Cenário 1. Se a filha infelizmente falecer antes do pai, o apartamento não irá para os herdeiros dela, como um eventual cônjuge ou filhos. O imóvel reverte ao patrimônio do pai, como se a doação nunca tivesse se consolidado plenamente. Cenário 2. Se o pai falecer antes da filha, a cláusula perde seu efeito e a doação se torna definitiva. O imóvel passa a ser propriedade plena da filha. As vantagens aparentes da cláusula de reversão. À primeira vista, a cláusula oferece benefícios claros, que a tornam atrativa. Proteção do patrimônio familiar. O principal objetivo é impedir que o bem, doado a um herdeiro direto, seja desviado para terceiros, como cônjuges por regime de casamento, em caso de falecimento prematuro desse herdeiro. Garante que o patrimônio retorne àquele que o construiu. Eficiência tributária na reversão. Caso a condição se cumpra, o donatário falece antes, a reversão do bem ao doador não gera uma nova cobrança de ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Apenas se desfaz a operação original. Isso evita a bitributação que ocorreria se o bem entrasse no inventário do filho para depois eventualmente ser herdado pelo pai. Evita um inventário indesejado. No exemplo acima, sem a cláusula, o falecimento da filha obrigaria a abertura de seu inventário para partilhar o apartamento, um processo custoso e demorado que o pai teria de enfrentar. A reversão anula essa necessidade. As desvantagens cruciais e os riscos da doação direta. É aqui que, como especialistas, devemos alertar as famílias. A doação em vida, mesmo com a cláusula de reversão, está longe de ser a solução ideal e carrega problemas significativos que o planejamento patrimonial e sucessório, PPS, via holding familiar soluciona. Perda imediata do controle. Este é o ponto mais crítico. A partir do momento em que o bem é doado, o doador perde todo o poder de administração e disposição sobre ele. O donatário, filho, passa a ser o dono. Ele pode vender o imóvel? Sim. Ele pode dá-lo em garantia de um empréstimo? Sim. O doador fica de mãos atadas, contando apenas com a boa gestão do herdeiro. Essa perda de controle é um risco imenso que a maioria dos patriarcas e matriarcas não está disposta a correr. Custo elevado e imediato. A doação direta exige o pagamento do ITCMD no ato da transação, cujas alíquotas são as mesmas do oneroso processo de inventário. A família precisa desembolsar um valor expressivo de imediato para realizar a transferência, descapitalizando-se. Inflexibilidade. E se o doador precisar daquele patrimônio no futuro por uma emergência de saúde ou financeira, ele não pode simplesmente pegar de volta. A doação é, em regra, irrevogável. A reversão só ocorre sob uma única e trágica condição: a morte do donatário. A comparação inevitável. Cláusula de reversão versus holding familiar, PPS. Quando comparamos a doação direta com a estratégia de uma holding familiar, a superioridade do PPS se torna evidente. Doação direta. 1. Perda total sobre o controle dos bens. Os pais perdem o poder de vender, alugar ou decidir sobre o patrimônio. Após a doação, a decisão é do donatário. 2. Custos tributários, ITCMD, pago de forma antecipada e com alíquota cheia sobre o valor do bem. A incidência de impostos é imediata, flexibilidade nenhuma. O ato é rígido e praticamente irrevogável. 3. Proteção patrimonial mínima. O bem fica exposto às dívidas e ao risco de gestão do donatário. PPS. 1. Controle total mantido. Os pais permanecem como administradores da holding e ou usufrutuários das cotas sociais, com plenos poderes de gestão sobre todo o patrimônio. 2. Os pais definem todas as regras de governança em um acordo de sócios, protegendo o patrimônio contra dilapidação, casamentos indesejados e disputas futuras. 3. Otimização tributária significativa.
A incidência de impostos pode ser drasticamente reduzida e planejada ao longo do tempo, sem descapitalização imediata. Flexibilidade máxima. 4. A estrutura pode ser ajustada conforme a realidade da família muda. É possível vender ativos, reinvestir e alterar as regras de sucessão com agilidade. 5. O patrimônio fica dentro de um CNPJ, protegido de questões pessoais dos herdeiros, funcionando como um cofre que organiza e protege os ativos da família. Conclusão. A cláusula de reversão é um instrumento jurídico inteligente para um cenário específico e demonstra um nível básico de preocupação sucessória. Contudo, ela é um remédio para um sintoma, não a cura para o problema central. Ela opera dentro do sistema de doação direta, que é caro, inflexível e retira o poder de quem construiu o patrimônio. O planejamento patrimonial e sucessório através de uma holding familiar é a estratégia moderna, completa e segura. Ele não só resolve a questão da sucessão de forma muito mais eficiente e econômica, mas, fundamentalmente, mantém o controle, a proteção e a flexibilidade nas mãos da família, garantindo que a transferência de patrimônio entre gerações ocorra de forma pacífica, organizada e com a menor carga tributária possível. Para mais informações e calcular o custo aproximado de um inventário para sua família, acesse wpp.adv.br. Até mais!